Conocemos tus caminos hoy, Señor. Hoy adoramos a un Dios que conocemos. Olá, queridos irmãos, graça e paz. Este é o nosso estudo a respeito da caminhada com o bom pastor, ou caminhando com o bom pastor, aprendendo com ele como descansar, como confiar, como ser da natureza dele, como ser parecido com ele. É uma série de ministrações que nós estamos fazendo nos pequenos grupos, também com os pastores, e é um privilégio aprender junto com os irmãos. Espero que esse material e esses materiais possam servir para a sua edificação, que você possa desfrutar do bom pastor confiando nele. Essa é mais uma aula e vamos aprender com o bom pastor. E esta afirmação, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é como uma árvore cujas raízes conduzem a 3 princípios da palavra de Deus que nos ensinam como podemos nos livrar da preocupação e descansar aos cuidados do bom pastor. O que é que esta afirmação, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nos ensina? O que é que esta afirmação tem embutida em si mesma? Eu creio que 3 grandes princípios da palavra de Deus, esta afirmação, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, traz à nossa mente, entendimento e ao nosso coração. Primeiro princípio, quando dizemos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, também estamos dizendo que o Senhor não pode ser o meu pastor, enquanto o meu pastor não for o meu Senhor. A palavra de Deus ensina que o Senhor não pode ser o seu bom pastor enquanto você não estiver disposto a fazer do seu bom pastor o seu Senhor. E isto está muito claro nas próprias palavras de Jesus, que se identificou, que se autonominou o bom pastor. Ele disse, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá de si mesmo e dá a si mesmo pelas suas ovelhas. E Jesus disse, eu sou o bom pastor. Mas também ele disse, as minhas ovelhas me conhecem, ouvem a minha voz e me seguem. E estas 3 palavras, conhecer, ouvir e seguir, podem ser resumidas numa palavra só, obediência. O Senhor não pode ser o seu bom pastor enquanto o seu bom pastor não for o seu Senhor. Você não pode esperar a provisão de Deus para a sua vida, enquanto a sua vida não estiver submissa a Deus, à vontade de Deus, aos valores de Deus, às prioridades de Deus, às recomendações de Deus, aos conselhos de Deus. Enfim, enquanto você não for uma ovelha que conhece, ouve a voz do seu pastor, segue. Enfim, enquanto você não for uma ovelha que obedece ao seu pastor, de modo que o seu pastor seja o seu Senhor, esta expectativa de provisão do bom pastor é irreal. A ovelha desobediente e rebelde está fora dos horizontes de cuidado do pastor. Está vulnerável aos lobos da vida, por assim dizer. Porque imagine a seguinte cena. O pastor conduz o seu rebanho aos pastos verdejantes, aos rios de águas calmas. E como que, num diálogo com as suas ovelhas, lhes dá orientações mais ou menos da seguinte maneira. Entre aquela árvore e aquele arbusto, os meus olhos conseguem enxergar onde vocês estão. Portanto, dentro destes limites, fiquem à vontade, e eu estarei provendo, suprindo, cuidando, zelando, e me sinto responsável por todas vocês. Mas uma ovelha rebelde, que se mete por meio ou pelo meio dos arbustos, se aventura pelo deserto,
se mete pelos seus próprios caminhos, sai dos horizontes de cuidado do seu pastor, uma ovelha desobediente, que o pastor chama, ela não ouve, e quando ouve, não obedece. É uma ovelha que está seguindo o seu próprio caminho e que já abandonou esta submissão ao pastor, e o pastor deixou de ser o Senhor. Na verdade, tomou o rumo da vida em suas próprias mãos, e esperar a provisão de Deus para os descaminhos que construiu é uma expectativa irreal. Por assim dizer, Deus não se presta ao papel de tapar os buracos que Ele não mandou cavar. E há muita gente que escolhe o seu próprio caminho em rebeldia, em resistência, em displicência em relação à vontade de Deus, e depois fica chamando Deus para resolver os conflitos e as situações que surgem. A palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente, é o Salmo 91. Ora, esta sombra do Onipotente está no esconderijo do Altíssimo. As ovelhas que saem do esconderijo do Altíssimo, saem do aprisco do bom pastor, tomam as suas próprias decisões, definem suas próprias prioridades, fazem as suas próprias escolhas, estabelecem os seus próprios valores, se metem pelo deserto e depois lá no deserto, em situações conflitivas, ficam clamando para que o bom pastor estenda a sua sombra sobre elas. Mas o bom pastor não pode fazer isso porque a sombra está no esconderijo do Altíssimo. Não é a sombra quem deve acompanhar a ovelha enquanto ela se aventura pelos seus próprios descaminhos. É a ovelha, sim, que deve ouvir a voz do seu bom pastor que diz: vem a mim, você que está cansada e sobrecarregada, e você vai encontrar alívio para a sua alma. Por isso, quando afirmamos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nós estamos afirmando que o Senhor não pode ser o bom pastor, enquanto o bom pastor não for o Senhor. O Salmo 23 começa com essa premissa básica. Deus não é pastor de todo mundo, apenas daqueles que a Ele se submetem e com Ele se comprometem. A linguagem do poeta bíblico é extremamente pessoal. O Senhor é o meu pastor. Não é o Senhor é pastor de todos, o Senhor é genericamente pastor, o Senhor é o meu pastor, porque o meu pastor é o meu Senhor. Quando afirmamos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, estamos afirmando também um outro princípio da Escritura Sagrada. Es mi pastor. Graças a Deus, que privilégio, que bênção podermos aprendermos juntos estes princípios maravilhosos da obediência do bom pastor. Essa foi mais uma das nossas ministrações que nós estamos fazendo no pequeno grupo. Posteriormente nós vamos colocar também as ministrações gravadas e que o Senhor possa, nessa oportunidade, edificar a sua vida, restaurar a sua vida e te ensinar que você não poderá ter o Senhor como seu pastor enquanto o seu pastor não for o seu Senhor, enquanto você não submeter a sua vida à obediência da palavra de Deus. Amém? Este é um material de discipulado da nossa comunidade Casa na Rocha, comunidade cristã. Que Deus nos abençoe. Até a próxima semana com mais estudo Caminhando com o Bom Pastor. Nada me faltará, el Señor es mi pastor, nada me faltará.
Dile al Señor. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar.